Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento da nossa espiritualidade. Momento de ouvir Deus nos falar. Liturgia de 10 de novembro de 2020, terça-feira, dia de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração, temos o prefácio comum ou dos pastores e ofício da memória. Antífona da entrada. O Senhor o escolheu para a plenitude do sacerdócio e, abrindo seus tesouros, o cumulou de bens. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa Igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dai-lhe, pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade, gozar paz para sempre, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos do 1º ao 8º e do 11 ao 14. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também, as mulheres idosas observem uma conduta santa, não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos e cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para com os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irreversível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de vós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 37, versículos do 3º ao 4º, 18, 27, 29, refrão 39a. A salvação de quem é justo vem de Deus. Repitamos, a salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. É o Senhor que firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. A salvação de quem é justo vem de Deus. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Mas os justos herdarão a nova terra e nela habitarão eternamente. A salvação de quem é justo vem de Deus. Repitamos. A salvação de quem é justo vem de Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos, e a ele nós viremos. João 14, versículo 23. Aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 7º ao 10º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. É a liturgia comentada do Santini, o que devíamos fazer, Lucas 17, versículos do 7º ao 10º. De onde virá nosso velho vício de cobrar prêmios e comendas em razão de algum bem que realizamos? Porque o verme do orgulho e da soberba não deixa de bichar os frutos de nossas ações. No fundo, é como se o bem que fizemos resultasse exclusivamente de nosso esforço pessoal e não da silenciosa ação da graça de Deus em nosso coração. Cedendo a esse movimento íntimo que pede retribuição e aplauso, ignoramos que em nossa vida tudo é graça, tudo é dom. Se algum bem chegamos a edificar, só o fizemos porque o amor de Deus agiu em nós. Um santo afirmava: se eu pequei, Deus me perdoou. Se não pequei, Deus me sustentou. Ele sabia muito bem que boa coisa não brotará no terreno de nosso coração se Deus nos entregar a nós mesmos, as nossas más inclinações. Nesta sociedade, em que as pessoas são avaliadas não por serem filhos de Deus, mas pela sua utilidade, e logo serão descartadas quando sua capacidade mostrar-se reduzida ou seriamente limitada, até os que servem a Deus podem cair no mesmo engano, sentir-se importante, louvável, indispensável. Este sentimento está na raiz de muitos desvios de conduta. Mesmo entre o pessoal da igreja, o dragão da heresia pelagiana voltou a soprar seu enxofre. Na concepção desses hereges, o homem seria capaz de fazer o bem e chegar à salvação apenas contando com o próprio esforço e boa vontade, isto é, sem a graça de Deus. Logo se percebe a mistura de voluntarismo e esforço heróico, derivada de uma ilusão otimista acerca de nossa natureza, que leva a dispensar Deus, colocando-nos em seu pedestal. Parece que se esqueceram da advertência de Jesus em João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. E a verdade é que em tudo dependemos de Deus. Sem a luz do Espírito Santo, nos desviamos da verdade. Contando apenas conosco, decaímos em terríveis degradações morais. Daí a importância deste evangelho que deseja acordar-nos para a realidade. Somos servos inúteis. Ainda tentam adoçar a tradução, somos uns servos quaisquer, somos uns pobres servidores. Mas é fugir do termo empregado por São Lucas, que significa sem utilidade, sem proveito. De fato, corremos risco quando cumprimos nossa obrigação
e nos sentimos credores de Deus. Continuamos a fazer o bem. Aliás, continuaríamos a fazer o bem se não houvesse uma recompensa em perspectiva? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Ó Deus, tu conheces minha loucura. Salmo 69, versículo 6. Vamos agora ao santo do dia. Mas antes eu quero dizer que vocês podem utilizar os meus vídeos graciosamente para a evangelização. Porque foi Deus, Jesus, quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então entrem no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, ou no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Entrem, pesquisem e utilizem gratuitamente para a evangelização. O que vocês estão esperando para evangelizar? É uma determinação de Jesus para nos salvar. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 10 de novembro é dia de São Leão Magno. Leão Magno nasceu por volta do ano 400, perto da cidade de Roma. Tornou-se sacerdote muito jovem e em 430 já era arcediácono e conselheiro dos papas Celestino I e Xisto III. Após a morte deste último em 440, Leão assumiu o governo da igreja. Eram tempos difíceis, a vida interna da igreja enfrentava divisões e externamente a fé era ameaçada pelas invasões bárbaras. O Papa Leão soube conduzir a situação com calma e impediu a ruína da instituição. Na esfera espiritual, ele permaneceu firme, defendendo as verdades do catolicismo frente às grandes heresias. Foi nessa época que escreveu um dos documentos mais importantes para a fé, a Carta Dogmática a Flaviano. Temos guardados mais de 100 dos seus sermões, além de 143 cartas contendo ensinamentos sobre a fé cristã. Já no plano material, era o único que poderia conseguir, graças ao seu prestígio e eloquência, que o terrível rei Átila, comandante dos bárbaros hunos, não destruísse Roma e Itália. Leão I foi ao seu encontro e saiu vitorioso da situação. O livro dos Papas diz que Leão I governou 21 anos, 1 mês e 13 dias. Faleceu no dia 10 de novembro de 461 e foi sepultado na Basílica de São Pedro, em Roma. Reflexão. Leão I foi chamado de Magno, pelo fato de ter sido um dos maiores pontífices da história do cristianismo, embora pouco se saiba sobre sua biografia anterior ao período que ocupou a cátedra de Pedro. É venerado por sua profunda sabedoria, suas extraordinárias virtudes e sua brilhante direção, como relatam os historiadores e teólogos. Oração. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, El Shaddai, em hebraico, quiseste que São Leão Magno governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Peça e receberá, se for para a sua graça, se for para o seu bem. E do aramaico, vamos clamar. Maranata, como dizem os protestantes com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos com a tônica na última sílaba. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Palavras do apóstolo São Paulo. E o sofrimento de agora nem se compara
com a glória futura que será revelada em nós na vinda de Jesus. Creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tenha fé, esperança e amor, as virtudes teologais. E quando Jesus voltar, vai julgá-lo, estando vivo ou morto. Se estiver morto fisicamente, vai ser ressuscitado para o julgamento. E os vivos serão julgados vivos. Quem for absolvido irá para a vida eterna, onde viveremos como anjos na atemporalidade. Não haverá mais tempo nem espaço. Viveremos na felicidade em plenitude. Não há palavras humanas para definir este estado de vida. O que nós podemos falar é vida eterna, felicidade plena. Shalom Adonai, a paz de Deus. São Leão Magno, rogai por nós.